Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, reverencias. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en nuestro canal de YouTube para iniciar la conferencia de esta tarde, esta charla de esta tarde. Nosotros vamos a estudiar hoy el libro Para realizar el amor y la oración, de autoría del profesor Seiichi Taniguchi, el capítulo 8 y capítulo 10. No sé si vamos a tener tiempo para estudiar todo, pero voy a compartir con ustedes esta enseñanza maravillosa de estos dos capítulos, y ustedes pueden estudiar en casa. Aquellos que todavía no lo tienen, busquen ahí en su país la dirección de Seiichi Onoye, un contacto con un dirigente de Seiichi Onoye para tener este libro, para estudiar, para comprender mejor la enseñanza, ¿ok? Y para aquellos que están hoy por la primera vez entrando en contacto con Seiichi Onoye, también muchísimas gracias. Nosotros iniciamos nuestras reuniones siempre con una oración, y el día de hoy gustaría de iniciar haciendo una oración de la Sutra Sagrada de la Verdad en Oraciones, de la página 201, oración para que seamos infinitamente ricos. Entonces, por favor, cerren los ojos. Los que já conhecem Seiichi Onoye podem assumir a posição de oração, e aqueles que estão entrando em contato hoje, cerrem os olhos, serenem a mente, se quedem tranquilos, pensem em Deus como uma luz, como se fosse a luna llena que está em volta de você, llenando todo su cuerpo, toda su alma, y se quede tranquilo y acompañe mentalmente, por favor. Oración para que seamos infinitamente ricos. Dios es la fuente original de todo lo que existe. Todo aquello que existe y todas las riquezas provienen de Dios. No existe nada que se haya originado de otra fuente. El hombre, como hijo de Dios, es heredero de su provisión infinita. Ele pode disponer sempre da provisão infinita, recebendo o que precisa em la medida de suas necessidades. A riqueza não é só constituída de dinheiro e outros bens materiais. Ser rico é ter aquilo que é imprescindível ao homem, sejam coisas sem forma ou valores espirituais, como, por exemplo, o amor, os buenos amigos, os buenos colaboradores, os buenos companheiros. Eu, como hijo de Deus, recibo diariamente todo lo que es necesario y que constituye la riqueza. Por lo tanto, ya soy infinitamente rico. La prosperidad es un atributo normal al Hijo de Dios. Por eso jamás me sobrevendrá la pobreza. Mis negocios prosperarán infaliblemente y mis planes siempre alcanzarán la meta. Orientado por Dios, yo consigo tomar las previsiones más adecuadas de acuerdo con el asunto, con la ocasión y con las personas. Puedo darle dinamismo a cualquier emprendimiento, aun aquel que está en franca decadencia, debido a que Dios me dio sabiduría para concretar la prosperidad. A un emprendimiento inadecuado para la época, puedo darle un rumbo apropiado e inyectarle nueva vida. Dios es sabiduría infinita, es libertad infinita. Por consiguiente, no necesito sujetarme a los viejos métodos ya ultrapassados. Abandono lo que deve ser abandonado, suprimo lo que deve ser suprimido, vivifico lo que deve ser vivificado, cambio lo que deve ser cambiado, enfim, supero todas as dificuldades e nunca estaré em uma situação sem salida. Aún frente a um obstáculo aparentemente intransponível, descubro um novo caminho e uma nova missão aún mais grande que a anterior. Sou hijo de Deus. El Padre, que es onisciente, onipotente y fuente de la provisión ilimitada, me orienta con su sabiduría y me colma con abundantes provisiones. Por eso recorro el camino de la prosperidad aún en los tiempos de crisis económica. Un hijo de Dios jamás fracasa. Aunque ocurra un aparente fracaso, realmente es el primer paso para el progreso. Es el cruce por donde se llega al mundo más iluminado. Por eso, cualquiera que sea la situación, no me deprimo ni me dejo llevar por preocupaciones infundadas, y siempre con la mente alegre
avanza grandes pasos por el camino de la victoria. En este momento, orientado por Dios, tomé conciencia profunda de la verdad de la provisión ilimitada. De ahora en adelante, jamás me autolimitaré. El canal de provisión que me une a Dios está ampliamente abierto y en este exacto momento están fluyendo a mí como fuertes corrientes el amor infinito, la sabiduría infinita y la vida infinita de Dios, y me están siendo enviados buenos colaboradores, así como recursos y fondos necesarios. Agradezco profundamente a Dios que me enseñó esta verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar el estudio de hoy. Primero vamos a hablar un poquito del capítulo 8, a partir de la página 113. Y el profesor Seiichi Taniguchi, él escribe, y este capítulo, ele se intitula Para las personas que buscan empleo. Entonces ele dice, el mundo está en constante transformación. El mapa mundi sempre se modifica e ele empieza enviando buenas vibras para nós. Quero enviar-lhes palavras de bendição a você, que como muitos, inicia a vida profissional em uma época como esta. Você é feliz, você infaliblemente será feliz. Digo isto porque você já é uma pessoa Seichonoe. Aunque alguém leia um livro de Seichonoe por primeira vez, sem dúvida alguma, constatará uma grande diferença em sua vida depois de ler a obra. Quem tuvo contato com as palavras de la verdade, aunque seja apenas uma vez, logrará receber a vida que flui de la fuente de la gran vida Deus, seja em um momento crucial, seja em la vida cotidiana. Aqui ele diz então que Deus está nos enviando vibrações de amor, de sabedoria, de vida, abundantemente, diariamente, em los momentos cruciais e em la vida cotidiana também. Aí ele disse assim, o que será a vida? Afinal, que é a vida? ¿Para que trabalha o homem? Creio que todos já han pensado em isto por lo menos uma vez. El hombre no se siente satisfecho si no tiene la noción previa de la finalidad e importância de sua acción. Aí ele vai comentar aqui uma coisa que, quando falamos com um niño, decimos para ele, agora você tem que comer algo. E o niño pergunta, por quê? Aí você diz, porque é um momento de acesso ao desayuno. Não, mas por quê? Aí você tem que explicar por que é importante desayunar, etc. E depois que ele está, enquanto não se encontra uma resposta satisfatória, o niño continua perguntando, ¿para quê, para quê, para quê? Não? Aí ele disse que, por lo tanto, para o homem é muito importante ter um conhecimento correto de las coisas. Aí ele disse assim, e pergunta ao professor, então, que é a vida? Que é a vida? Aí o professor Seicho, ele nos disse, em la obra La Verdade de la Vida, está escrito que vivir é manifestar a Deus. El hombre em sua vida, el hombre e sua vida são autoexpressões de Deus. Deus é o Criador. O Criador necessita instrumentos para manifestar-se, assim como o escritor necessita livros e revistas para publicar suas obras, e o pintor, o lienzo e o pincel para criar sua arte. Assim, para expressar seus múltiplos aspectos de infinita capacidade, beleza e alegria, Deus necessitou criar grandiosas obras chamadas vivência e universo, valendo-se do ser humano que é dotado de infinita multiplicidade, beleza e força. Olha, mira, que hermoso. Ou seja, aqui está escrito que este Espírito de Deus que criou todo o universo para manifestar-se em la vida, ele manifesta-se através da diversidade da vida em cada um de nós. Em cada um de nós, como hijos de Deus, nós, de verdade, estamos aqui para projetar, para viver a vida de Deus. E em esta obra, La Verdade de la Vida, que o professor Seicho menciona,
ele disse que está escrito também que manifestar Deus em la vida é vivir el amor. E por isso que muitas vezes queremos realizar um sonho, ter sucesso em várias situações de nossa vida, ter um excelente de um trabalho, ter dinheiro, felicidade. Pero o hecho de não saber qual é a finalidade da vida, que é viver o amor, nós damos muita importância a coisas sem importância. Pensando que quedamos agarrados a conceitos equivocados, crendo que esta minha maneira de viver é a correta, pero de hecho, a pergunta é, para saber se sua maneira de viver está correta, basta perguntar a si mesmo o quanto você está amando. E este amor, ele se manifesta de uma maneira muito sencilla em nossa vida. Este amor se manifesta através da gratidão. Quando expressamos gratidão, quando temos um espírito de gratidão para com todas as pessoas, coisas e hechos, e também por nossa própria vida. Ele escreve assim, na página 115, quem escreve o itinerário da vida. A diferença das peças comuns e as peças da vida, não existem dramaturgos. Cada personagem escreve sua história. O artista é o autor da peça. O artista, que chamamos ser humano, se encarga de escrever, dirigir e representar a peça de sua vida. Pero ele não é um simples coadjuvante. Cada ser humano representa o personagem principal de sua própria vida. É decir, cada um é o herói ou a heroína da peça que está representando, además de ser o público que chora ou ríe também. Referindo-se a esto, Yogananda, practicante do pensamento eliminador da Índia, dijo: "La vida é uma película sonora a colores e em 3 dimensões. Por lo tanto, em la página 116, por lo tanto, você representa a história que você escolhe. Seja qual for a peça que represente, tragédia, comédia, drama social ou infantil, você la criou. Você escreve e representa o guião de sua vida. Sua situação, seu ambiente, sua posição social, todo é sua criação. Você criou esse guião a lo largo de sua existência. Por lo tanto, não pode culpar a nadie. Se receberá recompensas ou castigos depende de você. Por isso, se não está satisfeito com a situação atual e deseja levar uma vida melhor, llena de alegrias, basta escrever a partir de agora uma peça alegre. Ok? Então, por favor, se você está em este exato momento vivendo uma situação que não é boa, que você está que te hace sofrer, que está manifestando em seu corpo uma enfermidade, que está manifestando em seu ambiente de seu hogar, em seu trabalho, tristezas, desarmonias, falta de dinheiro, não te preocupes, porque este guião foi suyo um dia. Tu eres responsável. Você é que tem que agora cambiar este roteiro de sua vida. E como que você vai cambiar? Em primeiro lugar, perdonando a si mesmo. Perdone a si mesmo. Mire para você ahorita e não pense, estou sofrendo agora de um tumor, estou sofrendo agora de um dolor, estou sofrendo agora de diabetes, estou sofrendo agora por falta de dinheiro, por culpa de alguém, ou porque eu que escrevi um guião, um roteiro de minha vida que foi malo. Não, não era malo, era simplesmente a ausência de Deus. Era simplesmente não saber que aqui agora sou a máxima extensão da vida de Deus. E por isso que eu não vivia o amor. Estava simplesmente ocultando algo que existe em mim, que é este amor verdadeiro de Hijo de Deus. E este amor estava oculto em mim.
Então, como não vivi este amor, escrevi um roteiro malo. E agora estou passando por este processo de purificação para cambiar minha vida em este exato momento. E para romper esta relação com isto que te hace sofrer em este exato momento, em primeiro lugar, acepte a si mesmo como Hijo de Deus, assim como está agora. Com dolor, com dientes, sem dientes, com pernas, sem pernas, com trabalho, sem trabalho, não importa, acepte a si mesmo e mire para você mesmo com os olhos de amor. Mire para si mesmo com os olhos de amor, abrace a si mesmo com os olhos de amor e diga para si mesmo seu nome bajito, José, tu eres hijo de Deus, eres maravilhoso, hijo de Deus. Eu te perdono por ter dirigido sua vida hasta este entonces de uma maneira equivocada, pero graças a Deus que através da ensinança de Seicho Noé, descobri que tudo que está manifestado aqui agora está manifestado para despedir-se, para sair, para romper a relação com o karma negativo que eu havia criado em minha vida. Por lo tanto, é motivo de gratitud, é motivo de alegria, decir muitas graças, sou hijo de Deus, sou a manifestação da vida de Deus, que bendição! E isto vai fazer com que você empiece a escrever um roteiro novo em sua vida, ok? E aí, por isso ele disse assim, com que objetivo se representa a peça da vida? Naturalmente, não é para ganhar dinheiro, cobrando por ele ingresso. Nadie deseja pagar para assistir a essa peça. Tampouco é para chegar a ser buenos actores e receber o prêmio de melhor actor. Por melhor que representemos o papel de bruxa malvada, nadie vai a elogiar-nos. Esta é a particularidade da peça teatral da vida, auspiciada por Deus. O objetivo não é receber elogios, não é para alcançar uma meta exterior que trabalhamos em esta peça. Representamos arduamente esta peça da vida por uma meta que está em nosso interior. E qual é a meta interior? É convertir-nos em los personajes centrales em las más variadas circunstâncias, dominar o ambiente e manifestar a gran harmonia. Se representamos o papel de estudante, devemos ser o melhor estudante. Se o papel é de empleado, devemos ser o melhor do mundo. Se é de la esposa, devemos ser a mais encantadora e dulce esposa. Se é de agricultor, devemos ser o melhor do mundo. Ok? E aí, o professor, ele também disse assim, que, então quer dizer que se é assim, ao representar o papel de um enfermo, devo apresentar o estado mais grave possível? Ou representando um louco, devo ser alucinado? Aí ele cita aqui um personagem de um teatro de Japão. Esta ideia é equivocada, ele disse. Em verdade, não existem enfermos, nem loucos, nem assaltantes. Estes papéis não são missões que Deus nos atribuiu, são aspectos falsos que surgem quando descuidamos nossa missão. Ok? São aspectos que manifestam quando olvidamos que sou expressão do amor de Deus. A missão de ela seria exercer bem estas profissões, pero elas deixaram de cumprir a missão. Elas las descuidaram e se volveram indolentes. São típicos representantes de pessoas que não actuam como dueños del destino. Em lugar de dominar a situação, esta las domina. Sofrimentos e enfermidades surgem quando o indivíduo descuida a tarefa recebida, pensando que é difícil. Ok? Então, primeira coisa importante para você cumprir com sua missão e atrair êxito em tudo o que você deseja para a sua vida, em primeiro lugar, acepte a missão que Deus te reservou. E se você está vivo aqui agora, neste exato momento, enquanto há vida, é porque há missão. Então, cumpra com sua missão. Qual é a missão, professor? Se és estudante, ser um excelente de um estudante.
Se és uma esposa, uma encantadora de uma esposa. Se és para ser um agricultor, um excelente de um agricultor. Se és para ser um empresário, um excelente de um empresário. Um próspero empresário. Ok? Então, aí o professor continua dizendo, creio que você deve saber como proceder quando busca um trabalho. Aí ele disse, depois que já compreendemos, né, a missão, qualquer que seja a profissão, não deve ser negligente. Seja empregado, obreiro, ministro, executivo, comerciante, você se deve empenhar ao máximo em lo que hace. Qualquer que seja sua profissão, ela lhe foi dada porque é a mais adequada a você. Você aprenderá algo novo através de ela. Lo importante é executar com seriedade a tarefa que se lhe atribuiu e volver ser melhor em lo que hace. Aí ele disse assim, e em primeiro lugar, é fundamental que você aceite com gratidão o trabalho e aquilo que te oferecem. Ele disse que é necessário que aceitemos com gratidão o que já nos foi dado. Então, talvez está nos haciendo falta agora, pero o hecho de nunca nós temos expressado gratidão por as coisas que já recebimos de Deus. E por isso ele disse assim, Jesus agradeceu os 5 panes antes de reparti-los. Por isso, aún depois de repartir esses panes, entre 5.000 pessoas, sobraram 12 cestas llenas de migajas de panes e pescados. Pero, por que devemos agradecer ao trabalho que temos agora? Aí ele disse, mientras questionemos a razão, não estamos agradecendo de verdade. O principal motivo de la gratitud é o hecho de que, através del trabalho, podemos servir a las personas, a la sociedade e principalmente a Deus. A gratitud surge quando recordamos todas as graças que já hemos recebido e sentimos o desejo sincero de retribuir a elas. Não? Aí ele disse que é muito importante, então, expressar esta gratidão, que é a ensinança primeira de Seichonoye. Por isso que disse que as normas fundamentais, a primeira é agradecer a todas as coisas do universo. Não? E aí, para avançar um pouquinho mais, no capítulo 10, ele disse, falando de la gratitud. La gratitud genera milagros, na página 135. Não agradecemos só depois de que algo bueno sucede. Agradecer quando algo bueno sucede, qualquer lo hace. E não é um acto basado em la fé, nem é uma regra religiosa. A vida religiosa que predicamos, ante todo, se inicia com a gratitud. Podemos dizer que em primeiro, aí o professor aqui ele disse algo da Bíblia, que disse, em el princípio existia a gratitud, e a gratitud estava com Deus, e a gratitud era Deus. Quem logra sentir gratitud em uma situação crítica ou de extrema dificuldade, é uma pessoa que possui fé verdadeiramente inquebrantável de que o homem é hijo de Deus. Jesus Cristo é uma pessoa que representa isto. Não? Aí ele disse que, aí ele habla novamente do milagro de los panes, que está em Juan 6:13, que Cristo, antes de nada, dijo que, graças Padre, graças. Então, aquele que vive em extrema pobreza, ante todo, deve agradecer a Deus. Não se agradece com o objetivo de obter algo de Ele, senão porque a pessoa naturalmente sente ganas de agradecer por el hecho de que em reino de Deus todo já é perfeito e harmonioso. E isto significa, o professor escreve, é nossa meditação Shinsokan. Mesmo que a hora aqui não veio nada desta provisão manifestada em minha vida, pero ao cerrar meus olhos e entrar em contato com esta vida perfeita de Deus e agradecer a esta vida de Deus, se sou filho de Deus, ele disse que este sentimento e esta capacidade de emocionar-se com esta gratidão, que bueno que sou filho de Deus, é que cambia nossa vida. Aí ele disse assim, também na página 136,
Também Jesus ressuscitou a Lázaro agradecendo em primeiro lugar. E ao ser crucificado, também ofereceu primeiro a gratidão. Esta não foi de nenhuma maneira uma gratidão fenomênica. Foi o irrumpir da vida, a gratidão realmente autêntica. Por isso, Jesus ressuscitou em 3 dias e aún hoje vive em el coração de inumeráveis pessoas, não é verdade? E aqui o professor, aí ele vai comentar um relato da experiência de um senhor que, na verdade, se acercou do professor Seicho e contou o seguinte, na página 137. Um relato da senhora Isawa. Seu esposo se recebeu como químico na escola técnica de Yokohama e fabricava um produto químico para o tratamento da madeira. Quando estava em uma situação de suma dificuldade econômica, ao ponto de que o diretor-presidente da empresa e todos os demais membros do diretório se alejaram da empresa, a senhora Isawa foi a pedir conselho ao senhor Sakata. E, segundo ela, a empresa de seu esposo já não podia pagar-lhes os sueldos a los trabalhadores. Ela queria a orientação, então, de senhor Sakata, pero ele não sabia que dizer-lhe. Então, como sempre hacía em tal situação, ele orou: Deus, haz com que encontre as palavras mais adequadas para orientar a senhora Isawa. E ele, de repente, ela disse, não tenho dinheiro, a empresa está em dificuldade. E ele disse, pero é maravilhoso. Mira, você se acerca de um professor de Seichonoye e disse, minha vida está uma desgraça, está um inferno. E o professor disse, pero é maravilhoso. E você pensa, Deus mío, que gente louca, não? Bueno, depois se deu conta, ele que disse algo estranho, pois a senhora Isawa também pôs a cara de que não havia entendido. Não, Deus mío, eu estou falando para o professor que a coisa está horrível, e ele disse, pero é maravilhoso. Em esse instante, vino à mente do senhor Sakata a história de Colón, que consta em el livro La Verdade de la Vida. Recordou aquela famosa história em que a caravela de Colón navegava em el Oceano Atlântico rumbo ao oeste, pero por mais que avançasse, não encontrava terra. E quando os tripulantes, totalmente desesperançados, decidiram lançar a Colón ao mar para regressar, já estavam muito cerca ao continente americano. Então, dijo, em el momento em que todo parece perdido, segundo o raciocínio fenomênico, em verdade, o êxito está mais cerca. Esta é a diferença em Seichonoye. Compreende? Em el momento em que todo parece perdido, segundo o raciocínio fenomênico. Raciocínio fenomênico significa, estou vendo que não tenho trabalho, não tenho dinheiro, não tenho plata, não tenho esposa, não tenho esposo, não tenho, estou enfermo, tudo está mal. Este é o raciocínio fenomênico. Ele disse, em verdade, o êxito está mais cerca. Por isso, justamente em este momento em que seu esposo foi abandonado por el diretor-presidente, todos os demais diretores, e enfrenta uma situação de suma dificuldade, é que se aproxima algo realmente maravilhoso. De hecho, é exatamente isso o que sucede. Depois de uma situação de extrema dificuldade, tudo melhora. Em la obra La Verdade de la Vida está escrito que depois de la silenciosa noche começa a brilhar el dia. Aí, então, o senhor Sakata continua falando para a senhora. O diretor, presidente e os demais diretores dizem que desejam apartar-se da empresa de seu esposo. Não porque ele esteja equivocado, sino porque esses diretores são elementos innecessários para os negócios dele. Assim, de forma natural, querem ir-se. Depois que as pessoas inadequadas se vajam, com segurança, mira que maravilha, depois que as pessoas inadequadas se vajam, com segurança, vendrão as realmente adequadas. Não é nada mais que uma maravilhosa providência de Deus. Por isso que não podemos quedar agarrados aos que se acercam, aos que se vajam. Os que se vajam, se vão em boa hora também. Ao escuchar isto, o rosto da senhora
que hasta este entonces estava sumamente sombrio, se iluminou e ela se retirou. Depois de uma semana, se apresentou novamente ante o senhor Sakata para contar-lhe sonriente o cambio que sucedeu já ao dia seguinte da orientação. Mira, ao dia seguinte da orientação, não foi 70 dias depois, 40 dias depois, o dia seguinte, o diretor, presidente e os demais diretores começaram a telefonear, tentando agradar ao senhor Isawa, demonstrando que todavia não haviam abandonado a empresa. Además, ele logrou que se descontasse um cheque de 70 mil ienes da época, lhe pagaram produtos vendidos há muito tempo e também logrou vender todos os produtos que estavam em depósito e foram pagados em efetivo. Assim, de uma sola vez, entrou em uma boa quantidade de dinheiro e ele pudo pagar-lhes os sueldos a los trabalhadores e começou a ter perspectivas animadoras. Não há dúvida de que em lo sucessivo de los negócios foram melhorando cada vez mais e como sucedeu com Colón em la oportunidade de descobrimento de América, todo melhorou, transformando-se a desesperação em esperança e alegria. Aí ele disse assim algo maravilhoso. De esta forma, só depois de agradecer se manifesta a perfeição da imagem verdadeira. Ele disse assim, por isso que para manifestar essa imagem verdadeira, é importante reverenciar. E esse reverenciar, em la página 140, é de suma importância e significa simplesmente reverenciar, simplesmente reverenciar. Por lo tanto, o acto de dizer muitas graças, demonstrando alegria em las atitudes e em la fisionomia, em uma postura de vida desprovista de falsidade, uma atitude profundamente leal à la verdadeira natureza humana, este é o verdadeiro viver, é o modo de viver de Seichoné. Ou seja, viver com a mente llena de gratidão, expressar esta gratidão, isto é reverenciar. Não é o hecho de poner-se em posição de oração, unir as mãos e sair reverenciando solamente. É viver com um coração lleno de gratidão ao hecho de você estar vivo aqui agora. Ao hecho de você poder estar respirando, ao hecho de poder você encantar-se com a beleza da vida. Isto é algo maravilhoso e muito importante. Quem vive falando de seus sofrimentos, suas angústias e suas dúvidas, é alguém que, apesar de parecer sincero, é falso, pois não demonstra sua natureza verdadeira. É a mente falsa, ok? Então, se não deixe que a mente falsa tome conta de você. Haga com que ela desapareça de sua vida. E, por lo tanto, é necessário a prática da meditação Shinsokan. Para aqueles que estão entrando em contato ahorita com Seicho Noye, busque aí em nosso canal de YouTube, que você vai encontrar aí meditação Shinsokan, como praticar. Aprenda a praticar esta meditação, contemplar o mundo perfeito de Deus e depois começar a viver em harmonia com as pessoas, coisas e hechos que estão a seu alrededor. Viver com o espírito de gratidão é a chave que abre as portas do êxito, que abre as portas da realização. Ele disse assim, então, é a mente falsa que simula o mal. Tanto a simulação do bem como a simulação do mal são obras da mente falsa, assim como o apego e o ódio são as duas caras da mesma moneda. Simular o bem ou o mal é comparável a maquilhar-se para parecer bela ou vestir harapos e andar com aire petulante. Ambas atitudes têm como origem o desejo de chamar a atenção e de ser reconhecido. Aí depois, o professor, ele disse que é importante, então, ter novamente esse espírito de gratidão. Aí ele comenta na página 140 a história que saiu em uma revista nos Estados Unidos de uma mamá que vivia em uma choza com seu filho e aí um dia foram comer o último pão que havia na casa e quando foi para comer, a mamá deu a parte... separou não? O pão
E aí a mamá, ela colocou, partiendo em dos o pan, ¿no? E o mais grande deu para seu filho e quedou-se com o pequenito. E aí, então, quando ela foi a tomar a sopa, aí este chiquito disse para a mamá: mamá, espera, não disse que Jesus agradeceu ao tomar seu vaso? Ele não agradeceu ao servir-se um pedaço de pão? Ele não disse que devemos fazer o mesmo? Mamã, lo olvidaste? Aí a mamá, surpreendida, disse: ah, sim, em la última cena, Jesus hizo exatamente isto. Então, a mamã também começou a agradecer. Agradeceu ao pão, agradeceu aquilo que eles tinham naquele exato momento. E quando estavam ali agradecendo, aí está escrito assim: com toda segurança, aquele que agradece está abrindo as portas de la saúde, de la felicidade, del êxito. Aí ele disse assim: basta agradecer, manifestar alegria e reverenciar a natureza divina, que tudo vai estar bem. Aí ela disse que quando estavam terminando de comer, o que passou? Quando estavam terminando de comer, escutaram uns passos em la escalera e de repente vino alguém e que trajo para eles mais comida, mais provisão. Então, o que quero compartilhar com vocês em este exato momento é que o modo de viver de Seicho Noé, para que você para que pueda usted atrair a prosperidade, para que pueda usted ter êxito em todo o que usted deseja em sua vida, para planear tudo isto, em primeiro lugar, é necessário aceitar sua vida como bendição de Deus. E depois expressar gratidão. E depois você vai planear e pode buscar aí várias maneiras de planear sua vida cotidiana. Há vários mecanismos aí que podem te ajudar de como, por exemplo, controlar seus ingressos, seus egressos, de que maneira fazer suas inversões. Tudo isso é importante. Pero para atrair todo isto, é importante expressar, exteriorizar a gratidão. E depois que nosso amigo Reinel passar as informações para vocês, nós vamos terminar nossa participação em nossa classe do dia de hoje, nossa charla do dia de hoje, fazendo uma prática recitativa de Reino de Deus de Infinita Provisão. Aí depois vou falar um pouquinho e já vamos iniciar a prática, ok? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escucharme en este día. Felicitaciones, Dios los bendiga, Dios los provee infinitamente de todo que es necesario a su vida, y para esto no se olvide de vibrar su alma con gratitud, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, nosotros, como disse a ustedes, vamos a hacer una práctica. Y una práctica recitativa. Nosotros vamos a repetir unas palabras que van a vibrar la prosperidad desde nuestro interior. Y esta vibración desde el interior va a conectarse con la vibración de la prosperidad del universo y manifestarse en nuestra vida. El profesor escribe en la página 122 que em nosso interior existe um tesouro muito mais valioso que um diamante, pero não lo exteriorizamos lo suficiente. O objetivo da vida é exteriorizar esse tesouro. Por isso, não devemos buscar apenas trabalhos atraentes. Pode ser que haja momentos em que seja necessário trabalhar em um hueco cobertos de lodo. Ao enfrentar tales situações, descobrimos o valioso tesouro que existe em nosso interior. É o descobrimento da capacidade de executar bem e de boa vontade todo tipo de trabalho, volvendo-nos assim dueños da situação em qualquer circunstância. É a manifestação da natureza divina, é o perfeccionamento da personalidade. Então, ele disse que nós devemos exteriorizar este tesouro que existe dentro de nós. E esse tesouro que existe dentro de nós, ele pode ser exteriorizado através do uso controlado do poder da palavra, fazer com que a palavra vibre em esta frequência. E é o que vamos fazer ahorita
com a prática que vamos recitar por alguns instantes de reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Estas palavras, reino de Deus de infinita provisão, significa que nós vamos regressar nossa mente e todo nosso ser a la origem de todo, que é o reino de Deus de infinita provisão. E ao regressar a este reino de Deus de infinita provisão, este reino de Deus vai se manifestar de maneira abundante em nossa vida, com abundância em nossa vida. Vai manifestar com muitas felicidades, com muitas alegrias, com muitas harmonias, com aquilo que você deseja. Se é um trabalho, vai manifestar. Se é algo que tem que se arreglar aí em casa, vai se arreglar, seguramente. Pero quando recitar reino de Deus de infinita provisão, reino de Deus, o que é o reino de Deus? É a origem, é o mundo da imagem verdadeira, onde todo se origina. É o mundo que Deus criou em Gênesis capítulo 1 e viu que tudo estava perfeito, tudo estava maravilhoso e Deus disse, está tudo bem, está tudo bueno, hermosíssimo. Então, o reino de Deus é justamente este reino de Deus onde todo se origina. Todo se origina. La sabiduría, el amor, la vida, la provisión, la alegría y la armonía de Dios. Y aí, entonces, este reino de Dios va a se manifestar abundantemente con infinita provisión en nuestra vida. Y esta infinita provisión se manifiesta como las virtudes espirituales de Dios, sabiduría, amor, vida, provisión, alegría y armonía. ¿Está bien? Entonces, vamos nos preparar para empezar a prática. Eu vou quedar-me aqui em la silla, em posição de oração. Ustedes em casa podem quedar-se aí também bastante tranquilos, com a mente serena, com a mente tranquila. Aí nós cerramos os olhos, assumimos a posição de oração. Na posição de oração, nós unimos as mãos frente ao rosto, cerramos os olhos e quedamos com o semblante alegre, porque é um momento de encontro com Deus, não? E não necessita forçar a mente, simplesmente me acompanhar mentalmente e juntos aí em casa, vocês, por favor, recitem no momento que eu vou dizer, vamos juntos recitar as palavras sagradas, reino de Deus de infinita provisão, ok? E aí vibrem em este sentido, como se todo o universo agora está a seu favor, fazendo de todo para que aquilo que você deseja realmente ocorra em sua vida. Ok? Então, em posição de oração, por favor, canto evocativo de Deus. Ó Deus Padre, que das vida a todos os seres viventes, bendíceme com tu Espírito. Eu vivo não com minha própria força, senão por la vida de Deus Padre presente em todo o universo. Mis obras não sou eu quem las realizo, senão a força de Deus Padre presente em todo o universo. Ó Deus, que te manifestaste através de Seichonae para indicar o caminho do céu e da terra, protege-me. Palavras de oração. Deus es mi Padre, fuente del éxito y de alegría. Soy hijo de Dios, heredero del éxito y de la alegría de Dios. Dios posee todas las riquezas de la faz de la tierra, todas las fuentes de riqueza del universo. Como soy hijo de Dios, poseo todas las riquezas de la faz de la tierra, todas las fuentes de riqueza del universo. En el pasado, delineé la pobreza en mi mente. ¿Y por qué mentalicé la pobreza? Me volví hijo de la pobreza. A pesar de eso, Dios perdona a este hijo pródigo. En este momento, el hijo pródigo regresa al reino de Dios. Dios me concedió la riqueza que posee y me hizo un rico hijo de Dios. Ya soy rico, ya soy exitoso. Dios es mi tesoro. Ya soy rico, ya soy rico. Dios es todo de todo. Dios es todo de todo. Todo es mío. Soy poseedor de todas las cosas. Todo lo tengo. Soy rico, soy bien abastecido. Nada existe que no sea mío. Nada existe que no sea mío. Soy poseedor de todo. Así como Dios es poseedor de todas las cosas, soy poseedor de todas las cosas. Soy poseedor de todas las cosas. Dios es mi riqueza. Soy poseedor
de todas as coisas. Del livro La Verdad y la Salud, página 150. Então, em este momento, vamos recitar por alguns instantes as palavras sagradas, Reino de Deus de infinita provisión. Então, em posição de oração, juntos, por favor. Reino de Deus de infinita provisión. 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 Muchas gracias. Canto de la gran armonía. La vida armoniosa de Deus ilumina el universo, en mundo reina la paz. La vida armoniosa de Deus ilumina el universo, en mundo reina la paz. Muchas gracias. Fin de la recitación. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes que participaron con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias. Dios los bendiga siempre. No se olviden, como siempre vengo diciendo, no se olviden, por favor, en estes momentos que estamos en casa, de utilizar el poder de la palabra, utilizar las palabras positivas. No se olvide que nuestro hogar, nuestra casa, es la más grande academia de entrenamiento espiritual. Aí é onde estão todos os maestros mais importantes e necessários para nossa vida. Então, não vá perder a oportunidade de estar aí ao lado de este maestro para agradecer
muitas graças, que seguramente através deste sentimento de gratidão, deste sentimento de amor e de alabança à vida, seguramente vamos atrair êxito em todas as áreas de nossas vidas, ok? Então, muitíssimas graças, quero agradecer a todos vocês. Aqui em estúdio de Seitonei temos o honor de estar aqui com o professor Fernando Marques, que vino para gravar aqui uma classe para os líderes de iluminação, que temos este final de semana curso para líderes de iluminação de Brasil. Então, ele vino aqui, está desde temprano, invitei a ele para ser a charla por mim, ele disse, não, quero que você haga, quero aprender com você. Mentira, pero ele já sabe muitíssimo, não? E de verdade está ali estudando, e aqui está também Reiner, Álvaro, que nos apoia aí em las transmissões. Enfim, a todos eles, muitíssima graça. Muitas graças a cada um de vocês. E, por favor, agora já realizamos o Reino de Deus de Infinita Provisão. Então, reverencie este esposo como o Reino de Deus, a esposa como o Reino de Deus, o hijo como o Reino de Deus, todos que estão aí em casa como este Reino de Deus. E uma reverência e abraço forte a cada um deles. Muitíssimas graças. Deus los bendiga. Muchas gracias. El verdadero coro de ángeles es el que el corazón entona. El amor que sobrepasa espacios, que se extiende más allá del tiempo y que es tan emocionante, tan intenso y tan divino que viaja a la velocidad de un simple pensamiento. Seicho no Ye te invita a un momento especial, el momento del encuentro de gratitud con nuestros queridos antepasados. 64ª festividad del Santuario Ho'oso de Brasil y 36ª ceremonia en el Monumento a los Angelitos Anónimos de los países iberoamericanos y África Latina. El 2020, este sublime evento será transmitido virtualmente. Nuestros corazones unidos en amor y gratitud se harán presentes como un poderoso marco de renovación en la historia de nuestros antepasados. Desde ahora, envía los registros espirituales para este sagrado momento. Deja que la fuerza de este amor te invada. Prográmate para hacer junto a Seicho no Ye de tu propio hogar un santuario. Tú, Seicho no Ye y yo tenemos una cita con la espiritualidad, con el amor y con la verdad. Hasta esta fecha, muchas gracias.